Gonçalo Sequeira Braga, Presidente do Movimento de Independência de Portugal, que vai ser lida pelo Sr. Dr. René Cordeiro, membro da direção daquele movimento, que aqui o representa. Do extenso currículo do Dr. Gonçalo Sequeira Braga, destacamos ter sido Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações no primeiro governo, presidido pelo professor Aníbal Cavaco Silva, entre 1985 e 1987. Presidente do Conselho de Administração da EPUL, Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e de empresas associadas, da Privatel e de um conjunto de empresas de telecomunicações por ela participadas, da administradora da Ótimos e do IPA, Instituto de Participações do Estado. Foi ainda Presidente do Conselho de Administração ou administrador de múltiplas empresas ligadas às telecomunicações, que desenvolveram a sua atividade em vários países de expressão portuguesa, e do BAU, Banco da África Ocidental, de que também foi fundador. Foi promotor e fundador da Portugália, Companhia Portuguesa de Transporte Aéreo. Tem a palavra o Sr. René Cordeiro. Ser português é ser independente e livre. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, somos apenas portugueses. Para quem a nação é um valor histórico, estruturante, que anima o nosso presente e que dirige a construção do nosso devir comunitário. Porque uma nação integra o valor vital da independência, um território definido, uma vontade comum exercida no passado, vivida no presente e vocacionada para o futuro. Porque é uma comunidade de indivíduos com uma histórica identidade cultural, com uma língua própria, com uma específica personalidade coletiva e individual e com um património construído com sacrifício ao longo de séculos. Fernando Pessoa, o grande escritor mundial do século XX, escreveu nos seus ensaios políticos que, na realidade social, há só dois entes reais. O indivíduo, porque é de veras vivo, e a nação, porque é a única maneira como esses entes vivos, chamados indivíduos, se podem agrupar socialmente de um modo estável e fecundo. Eu agradeço o guarda-chuva para tapar a minha calvície da chuva. Já o grande poeta do século XIX, Trindade Coelho, na sua obra O Meu Livrinho de Lições para Crianças, recomendava: não passes nunca diante da tua bandeira sem a saudar. Olha para ela com todo o carinho, tira-lhe o chapéu. É o símbolo da tua pátria, é o sinal que nasceste livre e de que és livre. Pátria, bandeira, nação, língua, identidade distintiva são ideias básicas da vida de uma comunidade autónoma que se alicerça na independência, na soberania, no poder de determinar autonomamente o seu destino e a sua vida. Uma atleta portuguesa, nascida em Angola, exprimiu bem estas ideias recentemente, depois de ter um sucesso desportivo. Acima da competição, é preciso ter amor à pátria. Os mundialistas visam destruir a ideia de nação. Os negacionistas da nação têm vindo, já há algumas décadas, a promover a destruição do conceito de nação e a glorificar a ideia do governo mundial. Com base na globalização tecnológica e económica em curso, a potência dominante e unipolar promove um governo mundial sustentado apenas pelos seus interesses financeiros e que visa destruir a unidade-nação para desenraizar os indivíduos. A mundialização mascara, sobretudo, a transferência do verdadeiro poder do Estado para a finança, para a dívida. No atual contexto mundial, o termo mundialização é um eufemismo destinado a mascarar a hegemonia americana, como escreve Jean-Claude Barrot no seu livro Sans la Nation de Chaos. Já em 1991, o banqueiro norte-americano David Rockefeller afirmava, numa reunião da Comissão Trilateral, que a soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais era seguramente preferível à autodeterminação dos povos dos séculos passados.
Contrariamente ao que tem sido definido ou defendido pelos mundialistas, a globalização não vai acabar com o conceito e a realidade das nações, mas vai reforçar, o seu primado como unidade base das relações internacionais. A globalização deve promover mais competição entre os homens e as comunidades políticas, mas, ao mesmo tempo, exige uma intensa cooperação entre os indivíduos e as nações. O eixo estratégico não pode deixar de ser o de competir, defendendo os seus interesses e cooperar em tudo o que estes não sejam feridos. Já é assim para as empresas, já é assim para os indivíduos, é assim para as nações. Por isso, tem de se afirmar. Nos anos 60, o ensaísta francês Jacques Blanc-Cardassac escreveu um livro clássico sobre o princípio das nacionalidades, afirmando que a URSS se desagregaria sob o impulso das nacionalidades dormentes nela existentes. Tal aconteceu, comprovando que a sedimentação da identidade política, cultural, económica, social, religiosa dos povos vem sempre ao de cima e não é dissolvida pelo decurso da história, apesar das, por vezes, seculares integrações nacionais a que são sujeitos. A URSS foi um bom exemplo, mas o atual desastre americano e da Aliança Atlântica no Afeganistão evidencia bem a supremacia dos valores nacionais construídos ao longo de séculos face às agressões cometidas para promover um pretenso, utilizando o anglófono, national building, e Portugal foi envolvido na aventura. Portugal é hoje uma região da Europa que elites europeístas, desenvolvendo argumentos sofismados, pretendem federá-lo e que para aí caminham tendo necessariamente de secundarizar as nações. Recordo aqui que o professor João Ferreira do Amaral, no seu livro Em Defesa da Independência Nacional, porque devemos lutar pela soberania de Portugal contra a ditadura europeia, reconheceu que a principal ameaça que hoje existe à independência de Portugal é a União Europeia. A Terceira República acreditou que tinha de liquidar o conceito de nação ultramarina, pluricontinental e multicultural em favor das potências dominantes, a URSS e os Estados Unidos da América, pensando que a adoção de uma solução de democracia e a integração europeia resolveriam o problema do desenvolvimento de Portugal. Nesta sequência, os políticos socialistas portugueses aceitaram de bom grado a entrega de poderes de soberania constitucionalmente aprovados aos poderes centrais do governo do funcionalismo da União Europeia. Curiosamente, as consequências foram evidentes. A total bancarrota de Portugal, a venda dos seus ativos mais valiosos, a imigração significativa da sua inteligência mais qualificada, a falência do seu sistema financeiro e a destruição da agricultura, das pescas e da indústria. Também tem vindo a ser generalizado e comumente aceito que Portugal não tem, enquanto nação, dimensão para dispor do governo próprio nesta sociedade global e que, portanto, devemos aceitar ser governados por terceiros face à má qualidade dos nossos políticos e aos níveis de corrupção em que vivemos. Este argumento representa um revivalismo de pensamento de integração em Espanha, que se viveu em 1380, também em 1580 e no século XIX com a teoria do iberismo. As elites portuguesas que assim pensam reconhecem publicamente que são incapazes de definir uma vocação para o país no contexto mundial totalmente diferente e preferem desculpar-se com o projeto da União Europeia, visando assim que este pague os custos inevitáveis do ajustamento económico, financeiro e social ao novo mundo existente. Assim, não temos de nos esforçar
pelo que é nosso. Outro argumento muito usado é o de Portugal não dispor de alternativa face à dimensão da sua dívida à pertença da União Europeia. Economistas e políticos bem pensantes fazem declarações de consequências terríveis e dramáticas sobre a saída da União Europeia, inventando previsões não demonstráveis e continuando a defender a continuidade da nossa presença na União Europeia, apesar de todas as previsões de instituições internacionais e nacionais evidenciarem que Portugal não sairá da situação de crise mesmo em 20 anos. No atual contexto de protetorado em que vive Portugal, nem as elites nacionais, nem mesmo as dos funcionários comunitários sabem como sair da crise. Pelo contrário, têm vindo a tomar medidas em áreas como a demografia e a imigração que agravarão os problemas nacionais e do continente. O projeto internacionalista e mundialista tem difundido que a Europa tem vivido um período único de paz, só possível devido à expansão da solução europeísta, integracionista e federal, pretendendo assim demonstrar que a ideia de nação está em declínio acelerado, sendo provável o seu desaparecimento em anos próximos. Tal justificaria a nossa integração na ideia de uma nação europeia, com dimensão a nível mundial, para proteger os seus povos e para afirmar os seus interesses. Importa clarificar e desmentir esta falsificação histórica. No contexto mundial dos últimos 70 anos, o período de paz vivido pela Europa deve-se única e exclusivamente ao protecionismo militar e de segurança assegurado pelos Estados Unidos da América, adormecendo os seus povos sob essa proteção. Mas também se deve realçar que desde 1945 o domínio das duas potências dominantes e a partir de 90, com a emergência dos Estados Unidos como única potência militar mundial, que as guerras entre as grandes potências acabaram e foram substituídas por conflitos armados promovidos e apoiados ao nível local e nacional por diversas potências mundiais e regionais. As guerras mundiais, regionais ou locais, registadas ao longo do século XX, foram sempre desencadeadas e motivadas por razões ideológicas e interesses internacionais de potências imperiais. Os internacionalismos, e não os nacionalismos, é que foram responsáveis pelas centenas de conflitos militares observados ao longo de dezenas de anos, com consequências trágicas para os povos neles envolvidos. Centenas de milhões de mortos, de feridos e de deslocados de territórios e patrimónios físicos destruídos. A restauração da economia da autonomia de Portugal, condição da sua independência, de facto, é vital para a saída vigorosa da atual crise. Não estamos a viver apenas uma crise económica e financeira, como os responsáveis pretendem fazer crer. Estamos a ser mal governados com políticas totalmente erradas, face ao contexto mundial e às necessidades dos povos. Trata-se de uma crise política gerada por ideias internacionalistas e mundialistas que conduzem à desestruturação dos valores básicos das sociedades: a família, a empresa, a liberdade das pessoas, a identidade nacional, os princípios identitários e caracterizadores dos povos. A comunidade lusíada deverá ser estruturada para atuar de facto com o envolvimento político, económico e social dos responsáveis políticos e dos próprios indivíduos lusíadas, principais beneficiários do mundo lusíada atuante no mundo global. A atual Constituição da República Portuguesa é clara em matéria de soberania e de independência nacional. Desde logo no seu artigo 1º afirma que Portugal é uma república soberana, o que pressupõe a independência. E esta, a autonomia legislativa, o poder monetário, o poder orçamental, o poder militar, o poder da política externa, o controle das nossas fronteiras, a política comercial, o poder sobre os recursos marítimos. A primeira tarefa fundamental do Estado é
segundo alineado do artigo 9º da Constituição, garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que as promovam. Não temos visto, por parte dos responsáveis políticos, a defesa destes princípios constitucionais. Por uma Europa das nações baseada numa aliança europeia, os internacionalistas integracionistas têm divulgado a ideia de que os seus opositores são basicamente anti-europeus, não acreditando na Europa, continente com valores históricos, designando-os pela expressão eurocética. Trata-se de mais uma distorção da realidade. Uma mentira com objetivos de propaganda para denegrir os que a contraditam. Os nacionalistas defendem uma Europa das nações, baseada numa aliança europeia, sustentada pelas nações politicamente independentes e com um mercado económico continental alargado, integrado no livre mercado mundial. Os euros nacionais afirmam, pois, o valor de estimular a competição, mas, ao mesmo tempo, estão abertos e propõem uma forte cooperação para satisfazer objetivos comuns. Era o que tínhamos com a CEE, Comunidade Económica Europeia, mas que os internacionalistas encontravam insuficiente. A demografia, a defesa e a segurança, as relações externas, a inovação deverão ser áreas de intensa cooperação para assegurar as bases sãs do crescimento e do desenvolvimento no mundo que assistirá a profundas transformações e desafios na Ásia, no Médio Oriente e em África e na América do Sul, cooperação que não pode esquecer que esse mesmo mundo se rege pela competição. As Forças Armadas merecem ser dignificadas. Sempre que falamos de independência nacional, temos de relevar a contribuição das Forças Armadas para a sua existência e manutenção. No passado recente e atualmente, as Forças Armadas portuguesas têm sido envolvidas em conflitos externos nos quais não se descobre qualquer interesse estratégico de Portugal. Os casos são abundantes e os erros gravosos para o país. Mas na proteção e na compensação dos mais de 100 mil africanos portugueses que defenderam a pátria e aos quais não foi dado qualquer reconhecimento, nós, Portugal, falhamos. Não os protegemos, não os compensamos, não os reconhecemos como portugueses. A pátria que defenderam não lhes atribuiu a nacionalidade. Recentemente, a presidência francesa, 40 anos depois, veio reconhecer os direitos dos argelinos que estiveram a defender a França. Uma história de independência justifica um futuro de independência. Portugal, ao longo da sua história, viveu sempre com a sua independência posta em causa ou ameaçada no contexto ibérico e europeu. Apesar disso, soube iniciar a globalização mundial, centrando a sua expansão e o seu futuro no mar Atlântico, com uma população exígua, mas tendo adquirido e desenvolvido vantagens significativas no campo tecnológico e do conhecimento. A estabilidade da visão política e o bom governo durante um período vasto de tempo permitiu realizar a obra ímpar que é a sua história, da qual não temos que ter vergonha ou complexos, como os internacionalistas, socialistas, negacionistas da nossa história têm largamente advogado. Não é possível pensar e realizar um futuro quando ao mesmo tempo se pretende apagar 500 anos de história. Também aqui o pensamento nacional assenta em princípios sólidos e permanentes da nação portuguesa. A Terceira República destruiu um conceito ultramarino de Portugal e substituiu por um conceito europeísta de região, aceitando a perda de autonomia que, necessariamente, conduz a uma independência cada vez mais formal. O resultado aí está com clareza. A bancarrota do país e a sua entrega aos poderes euro-franco-germânicos com o aplauso da elite dita bem pensante. 878 anos de história de independência continuam a justificar que o futuro de Portugal deva ser alicerçado também na independência.
Só os portugueses serão capazes dos sacrifícios necessários para a sustentabilidade da sua vida coletiva. Não haverá outros europeus a morrer por Portugal. Apenas os portugueses o farão. Muito obrigado.